Elias Dornelles habita o silêncio denso da fazenda Santa Fé como se a própria atmosfera fosse uma extensão de sua pele calejada. Cada movimento realizado antes do romper da aurora é regido por uma coreografia invisível de precisão mecânica, onde o café coado às exatas 4h45 não é apenas um hábito, mas um protocolo de prontidão. Seus olhos, moldados por décadas de observação em zonas de conflito, escaneiam o horizonte vermelho do Mato Grosso com uma lucidez que nenhum civil comum poderia compreender. Ele não apenas olha para a vegetação, ele mapeia vetores, identifica zonas de sombra e calcula pontos de cobertura enquanto caminha pelo perímetro da propriedade. Para os proprietários, ele é um caseiro eficiente e reservado, mas por baixo da camisa de brim gasta, pulsa o ritmo constante de um relógio tático que nunca parou de contar o tempo de reação. A vigilância de Elias é exercida de forma passiva, quase imperceptível para o observador desatento que cruza os portões de ferro da fazenda. Enquanto lubrifica as engrenagens metálicas, ele registra cada vibração sonora incomum e a procedência dos ventos que trazem o cheiro da terra úmida. Suas mãos carregam as cicatrizes discretas de quem operou mecanismos de gatilho sob as condições mais adversas da selva e do asfalto, mas ele as mantém escondidas na simplicidade do trabalho rural. A postura de seus ombros e a distribuição do peso em seus pés revelam um equilíbrio dinâmico, pronto para a transição imediata da inércia para a ação explosiva em questão de milissegundos. Ele habita um estado de dormência estratégica, uma calmaria que precede a tempestade, onde o ambiente aparentemente pacífico foi silenciosamente convertido em uma zona de engajamento meticulosamente preparada para qualquer eventualidade hostil. O isolamento da fazenda Santa Fé, situada no coração geográfico do Médio Araguaia, oferece a Elias o refúgio ideal para sua existência fantasmagórica e solitária. A geografia do terreno foi estudada por ele não para o cultivo, mas para a contenção de ameaças, transformando cada vala e cada árvore em elementos de uma equação balística complexa. O radioamador, testado religiosamente 3 vezes ao dia, é o único cordão umbilical com o mundo que ele decidiu deixar para trás, mas que insiste em orbitar sua memória. Ele observa os pequenos sinais da natureza, como o voo das aves ou a mudança brusca no comportamento do gado interpretos como relatórios de inteligência em tempo real. O cotidiano metódico é sua armadura contra o caos, um ritual de purificação tática que mantém seus sentidos afiados enquanto o resto do mundo mergulha na complacência da segurança ilusória. O homem que a vizinhança enxerga como um ancião de roça é, na verdade, um arquivo vivo de técnicas de neutralização que o Estado brasileiro preferiria esquecer. Ele carrega no olhar o peso de missões que nunca constarão nos registros oficiais, operando em uma frequência de realidade onde o erro não é uma opção, mas uma sentença de morte. A névoa que cobre os campos de soja às 5 da manhã serve como um véu para sua verdadeira natureza, ocultando o predador de elite que aguarda pacientemente sob a pele do trabalhador humilde. Antes de continuarmos, inscreva-se para não perder o desfecho desta operação. De qual cidade ou estado do Brasil você está acompanhando este caso de justiça? O silêncio que Elias cultiva não é vazio. É uma ferramenta de guerra, um recurso, acumulado para o momento inevitável em que a ignorância alheia colidirá violentamente com sua perícia. As 3 caminhonetes Hilux pretas surgem do nada, cortando a bruma matinal como predadores de metal que ignoram a sacralidade do isolamento rural. 15 homens, armados com a arrogância de quem domina as periferias urbanas, desembarcam com movimentos desleixados, confiando cegamente na superioridade numérica para subjugar um único homem idoso. Baixola, o líder da célula dissidente, caminha à frente com a empáfia de um soberano, ostentando uma pistola de numeração raspada na cintura como se fosse um cetro de autoridade absoluta. Para esses agressores, a fazenda é apenas um alvo fácil, um território desprotegido habitado por um civil que não oferece resistência ou perigo real. Eles ignoram completamente os vetores de aproximação tática, espalhando-se pelo pátio de terra batida com uma desorganização flagrante que, para os olhos de um especialista, representa um convite aberto ao contra-ataque letal e definitivo. O estrondo da bota de Baixola atingindo a porta de madeira de lei ecoa como um trovão, seco na casa de alvenaria simples de Elias, no interior. O calor do café Riquet é bruscamente interrompido
interrompido. Quando a caneca de cerâmica é arremessada ao chão pelo líder criminoso em um ato de sadismo puramente performático, o líquido escuro se espalha pelo piso de cimento queimado, simbolizando o fim da paz e o início de uma nova contagem regressiva tática. Os invasores invadem o espaço privado com gritos estridentes e palavreado chulo, tentando estabelecer o domínio psicológico através do medo e da violência física gratuita contra o suposto caseiro. Eles não percebem que o silêncio de Elias não é um sinal de submissão, mas a manifestação de um processamento de dados acelerado, onde cada insulto é catalogado como ruído de fundo descartável no cálculo de neutralização. Elias observa friamente o armamento portado pelos criminosos, identificando instantaneamente a mistura heterogênea de espingardas calibre 12 e pistolas de polímero com manutenção precária. Ele nota, com a precisão de um instrutor de tiro, a ausência total de disciplina de gatilho e a postura corporal desequilibrada de cada homem que o cerca com ameaças vazias. A análise técnica revela falhas críticas na contenção do perímetro e na comunicação entre os agressores, que se atropelam mutuamente na ânsia de demonstrar poder sobre o ancião. Para o veterano, aqueles homens não passam de amadores perigosos que confundem o volume de fogo com a eficácia tática necessária para controlar um ambiente hostil. Ele detecta a trajetória de cada cano de arma apontado em sua direção, calculando mentalmente as distâncias e os pontos de cobertura disponíveis na estrutura física da residência rural. O erro fatal mafege no momento em que Baixola, irritado pela ausência de pânico nos olhos do veterano, pressiona o cano frio da pistola contra a têmpora de Elias. O criminoso exige as chaves dos galpões e o paradeiro de um cofre inexistente, proferindo a ameaça definitiva de queimar a casa com um homem vivo em seu interior. Essa declaração de intenção rompe a última barreira de contenção moral do operador, acionando o gatilho psicológico de uma memória muscular forjada em anos de combate urbano intenso. O disjuntor tático de Elias desarma, liberando um fluxo de adrenalina controlada que transforma o velho caseiro em uma máquina de guerra reativada e letal. A arrogância dos invasores os impede de notar a mudança sutil na dilatação de suas pupilas e na estabilização de sua respiração, sinais claros de um predador de ápice. Os criminosos acreditam que controlam o cenário, mas na verdade eles apenas entraram voluntariamente em uma armadilha geométrica desenhada por um mestre da neutralização silenciosa. Baixola interpreta o silêncio absoluto de sua vítima aparente como um choque traumático, sem imaginar que Elias está apenas aguardando o momento exato para converter a energia cinética em retribuição técnica. A ignorância da facção sobre o currículo de quem eles ousam desafiar é o combustível que alimenta sua ruína iminente naquela madrugada gélida do Araguaia. Eles subestimam a força de um homem que passou décadas dominando o caos das favelas e as sombras das fronteiras, acreditando que a brutalidade rural superará a técnica militar. O destino dos invasores é selado no instante em que as luzes das caminhonetes criam sombras que o operador já aprendeu a usar como ferramentas de execução cirúrgica. Estou escrevendo o Bloco 3. Elias não é apenas um nome. É um resquício de operações que a história oficial preferiu apagar por sua eficiência brutal e absoluta. Seu currículo foi forjado sob o calor escaldante de incursões em comunidades onde a visibilidade é medida em centímetros e o erro significa o fim da linhagem. No comando de operações especiais, ele aprendeu que o terreno não é um aliado, mas um componente variável que deve ser dobrado pela vontade técnica e pelo conhecimento balístico. Suas cicatrizes, ocultas pela roupa de trabalho, são mapas de confrontos onde a superioridade numérica dos adversários foi anulada pela precisão de um único disparo bem colocado. Ele domina a física das trajetórias e a psicologia do pânico, habilidades que transformaram seu corpo em um instrumento de contenção definitiva. Cada década de serviço acumulou uma frieza que os criminosos da fazenda jamais conseguirão processar antes que seja tarde demais. As favelas do Rio de Janeiro serviram como seu laboratório de letalidade, onde a guerra urbana não permite hesitações ou demonstrações de misericórdia desnecessárias. Naquelas vielas claustrofóbicas, ele aprendeu a ler o som do metal contra o concreto e a distinguir o calibre de uma arma apenas pelo estalo seco no arume. Elias operou em cenários onde a morte espreitava em cada laje, desenvolvendo um instinto de preservação que transcende o medo humano básico e entra no campo da lógica. Matemática. A arrogância dos criminosos que agora o cercam no Mato Grosso é uma repetição pálida dos erros que ele viu serem cometidos por traficantes em bunkers fortificados. Ele assistiu
assistiu a impérios criminosos desmoronarem sob a pressão de táticas cirúrgicas, onde a disciplina de fogo superou a desordem de bandos armados que acreditavam ser invencíveis dentro de seu próprio domínio geográfico. Na densidade úmida da selva amazônica e nas fronteiras secas do Brasil, Elias refinou a arte da invisibilidade e o rastreamento de alvos em movimento. Ele passou meses em condições de privação extrema, onde a paciência era a única munição disponível para garantir o sucesso de missões de alto risco institucional. Ali, ele compreendeu que o silêncio é o predador mais eficaz, capaz de desestruturar a mente do inimigo antes mesmo do primeiro engajamento físico ocorrer de fato. Os criminosos que invadiram a Santa Fé não possuem a resistência necessária para enfrentar um homem que já sobreviveu ao isolamento absoluto e à escassez total. Para Elias, a névoa matinal não é um obstáculo, mas um elemento tático familiar que ele sabe manipular para ocultar sua posição e seus vetores de movimento. O veterano é um especialista em ambientes hostis que nunca abandonou seu treinamento de elite. A perda de sua equipe original em uma emboscada mal planejada por burocratas de Brasília foi o evento que cristalizou sua essência de operador solitário. Naquela noite fatídica, ele viu o custo humano da incompetência e jurou que jamais permitiria que o caos desordenado vencesse a ordem técnica novamente. O trauma não o enfraqueceu, mas eliminou qualquer resquício de hesitação em sua alma, deixando apenas a eficiência pragmática necessária para a neutralização total de ameaças urbanas. Elias carrega consigo os nomes daqueles que tombaram, utilizando a memória deles como um combustível frio que alimenta sua concentração em momentos de crise extrema. A violência que ele agora se prepara para exercer não nasce de uma sede de vingança pessoal, mas de um senso de dever residual que exige o aniquilamento metódico de quem rompe o equilíbrio da paz. Sua mente é um arquivo de combates reais e vitoriosos. Os 15 invasores liderados por Baixola estão tecnicamente mortos, embora seus corações ainda batam sob a falsa sensação de controle que a adrenalina lhes proporciona agora. Eles não possuem a memória muscular que governa cada fibra do corpo de Elias, nem a compreensão da balística, terminal necessária para vencer um confronto de alta intensidade. A desordem tática que eles demonstram no pátio da fazenda é a assinatura de sua própria execução, uma sequência de erros que o operador já explorou em inúmeras operações passadas. Cada passo que dão em direção à casa é um passo para dentro de um campo de morte geometricamente perfeito, onde as luzes e as sombras trabalham a favor do mestre. A diferença fundamental entre eles e Elias é que o veterano já aceitou a possibilidade da morte, enquanto os criminosos apenas brincam com a vida alheia. O currículo de Elias Dornelles é uma sentença de retribuição tática que não aceita apelações ou pedidos de clemência baseados em ignorância ou amadorismo. Ele é o produto final de um investimento estatal em violência legítima, um instrumento de precisão que foi calibrado para funcionar perfeitamente quando todas as outras defesas sociais falham miseravelmente. A névoa do Mato Grosso agora serve como o cenário ideal para demonstração prática de que o treinamento de elite é uma condição permanente. O preço de subestimar a pessoa errada está ficando claro. Se você acredita na força do treinamento, deixe seu like e inscreva-se no canal. A retribuição continua agora. A calma de Elias é o prelúdio de uma execução cirúrgica, onde cada movimento será calculado para garantir a máxima eficácia com o mínimo de desperdício de energia. Os invasores entraram no domínio de um fantasma técnico que não conhece a derrota. Elias utiliza a distração provocada pela própria arrogância de Baixola para desvanecer nas sombras projetadas pela iluminação precária da varanda. Com a fluidez de um espectro, ele acessa o compartimento oculto sob o assoalho, onde o aço frio de seu equipamento de precisão aguarda como uma ferramenta de justiça técnica. Não há hesitação em seus dedos, apenas a memória muscular de décadas de manuseio de armamento de alto desempenho em condições de estresse absoluto. Ele desliza para o exterior da residência, fundindo-se a vegetação lateral com uma furtividade que anula qualquer percepção sensorial dos invasores desatentos. Enquanto os criminosos discutem entre si no
no pátio, o operador já estabeleceu sua primeira linha de tiro, calculando a deflexão necessária para o engajamento inicial. A transição da passividade para a letalidade é absoluta, marcando o início de uma operação de limpeza tática onde o erro criminoso será punido com precisão. O primeiro disparo ocorre como um estalo seco, que a névoa do Araguaia tenta abafar, mas cujas consequências são devastadoras para a logística dos invasores. A bala de precisão viaja através da penumbra matinal para atingir cirurgicamente o rádio de comunicação, na mão de um dos sentinelas, eliminando qualquer coordenação externa do grupo, antes que o som do impacto seja processado pelo sistema nervoso dos criminosos. Um segundo projétil perfura o bloco do motor da caminhonete principal, gerando uma cortina de fumaça metálica. A escuridão volta a reinar quando Elias neutraliza os faróis dos veículos com disparos sequenciais que seguem uma geometria de movimento impecável. Os agressores, agora isolados e cegos, começam a disparar a esmo contra a vegetação, desperdiçando munição em alvos inexistentes enquanto o operador muda de posição em silêncio total. A zona de engajamento está agora sob o controle absoluto de quem domina as sombras. A movimentação de Elias pelo terreno da Fazenda Santa Fé obedece a uma lógica de vetores de interceptação que os criminosos são incapazes de prever. Ele utiliza os declives naturais e as sombras das árvores frutíferas para flanquear o grupo desordenado, mantendo sempre uma vantagem de ângulo que minimiza sua própria exposição. Cada passo é calculado para evitar o ruído da folhagem seca, enquanto seus sentidos processam a localização exata de cada foco de calor humano no pátio. A técnica de tiro de comprometimento é aplicada com frieza documental. Ele não busca o confronto direto, mas a erosão sistemática da capacidade combativa do bando. Os invasores sentem a pressão psicológica de um inimigo que não veem, mas que dita o ritmo da própria sobrevivência deles através de disparos cirúrgicos. O pânico começa a se instaurar nas fileiras da célula criminosa, transformando os urbanos em presas acuadas e desorientadas. Dois criminosos tentam buscar abrigo atrás de um trator estacionado, ignorando que o ângulo de ricochete planejado por Elias torna aquela posição uma armadilha. Balística. Com dois disparos rápidos e controlados, o operador neutraliza a ameaça sem a necessidade de uma troca de tiros prolongada, focando em pontos de pressão e incapacitação imediata. A precisão cirúrgica de Elias transforma a fazenda em um laboratório de anatomia aplicada à balística terminal, onde cada projétil encontra seu destino com uma inevitabilidade matemática. Ele não utiliza rajadas automáticas desnecessárias, priorizando a economia de meios e a manutenção da furtividade que o mantém invisível aos olhos de Baixola. A superioridade técnica vê-se na forma como ele manipula o terreno para forçar os agressores a se moverem para zonas de morte previamente estabelecidas. A execução tática prossegue sem interrupções, como uma engrenagem metálica que moe a arrogância dos invasores sob o peso da perícia militar acumulada. Baixola percebe tarde demais que a situação fugiu completamente de seu controle precário, sentindo o peso do isolamento tático esmagar sua confiança. De fachada, ele vê seus homens serem colhidos um a um por uma força invisível que não emite gritos, apenas os estalos rítmicos de disparos precisos vindos de direções alternadas. A autoridade do líder criminoso dissolve na lama vermelha do Mato Grosso enquanto ele busca desesperadamente um alvo para descarregar sua frustração violenta. No entanto, Elias já previu cada tentativa de fuga, bloqueando as saídas com obstáculos físicos e a ameaça constante de uma morte que vem do escuro. O terror que emana dos sobreviventes é o tributo pago por quem subestimou o potencial destrutivo de um especialista em dormência tática. O pátio da fazenda, outrora palco de uma invasão arrogante, tornou-se o necrotério psicológico de uma milícia que descobriu, da pior forma, a verdade sobre o combate real. A neutralização final ocorre quando Elias emerge das sombras a poucos metros de Baixola, utilizando uma técnica de contenção física que anula qualquer reação motora do criminoso. Com movimentos curtos e de alta energia, ele desarma o líder da facção e o imobiliza contra o solo úmido com a eficiência de quem realizou esse procedimento milhares de vezes. Não há palavras trocadas,
apenas o som metálico das algemas plásticas de alta resistência sendo ajustadas com força nos pulsos dos sobreviventes desorientados. Elias procede com a busca sistemática de cada corpo e cada veículo, limpando o terreno com a diligência técnica de um perito de operações especiais. Os invasores, amarrados e humilhados, sob a luz cinzenta da manhã, observam em silêncio a figura do velho caseiro que os derrotou sem sequer transpirar. O preço de subestimar a pessoa errada está ficando claro. Se você acredita na força do treinamento, deixe seu like e inscreva-se no canal. A retribuição continua agora. O sol começa a iluminar o rastro de destruição técnica deixado pela intervenção de Elias na fazenda Santa Fé. Os sobreviventes da incursão desastrosa jazem no chão, reduzidos a meros amontoados de carne e pavor sob o olhar gélido do operador. Baixola, outrora o símbolo da arrogância criminosa, agora encara a Terra Vermelha com a compreensão tardia de que sua vida foi poupada apenas por uma decisão pragmática do veterano. Não há glória no pátio, apenas a evidência de uma superioridade absoluta que não precisou de gritos para se estabelecer de forma definitiva. Elias recolhe as cápsulas deflagradas com uma calma metódica, eliminando os vestígios de sua perícia balística antes que o mundo externo interfira na cena do crime. O silêncio do campo retorna, agora carregado com o peso da lição aprendida por aqueles que confundiram a quietude de um mestre com a fragilidade de um idoso, quando as viaturas da polícia finalmente surgem na estrada de terra, levantando a poeira que Elias observava minutos antes. A transformação do cenário está completa. O fuzil de precisão e os equipamentos táticos foram devolvidos ao seu túmulo de madeira sob o assoalho, deixando apenas a imagem de um caseiro ferido. Elias senta-se no banco de madeira da varanda, acendendo um cigarro de palha com mãos que não tremem sob a pressão do escrutínio oficial que se aproxima. Ele apresenta às autoridades o relato convincente de um bando que se desestruturou internamente em meio à névoa. Uma narrativa que os agentes aceitam sem questionar a eficácia da contenção. A verdade técnica permanecerá oculta nas sombras de sua memória, protegida pela mesma invisibilidade que permitiu a aniquilação total da ameaça faccionada. O operador retorna à sua dormência, cumprindo o papel de um fantasma que zela pelo próprio exílio geográfico. O erro fatal desses homens não residiu na escolha do alvo, mas na incapacidade crônica de reconhecer a letalidade oculta em quem veste o silêncio como uniforme de combate. Eles operavam na lógica do ruído e do medo, enquanto Elias Dornelles habitava a frequência da eficácia pura e do desapego emocional necessário para a execução. A facção agora carrega o estigma de uma derrota vergonhosa, infligida por um inimigo que eles nem sequer foram capazes de identificar como tal durante o confronto. A justiça poética macena o fato de que o grande poder de fogo dos criminosos tornou-se irrelevante diante da disciplina de um homem que entende a geometria da guerra. Subestimar o velho de roça foi o último ato de uma existência pautada pela ignorância tática e pela crença ingênua de que números superam a excelência de décadas de treinamento real de elite. A Fazenda Santa Fé volta a ser um refúgio de quietude sob o sol do Mato Grosso, guardada por um sentinela que o mundo esqueceu de monitorar. A lição deixada naquelas terras é clara. A paz de um veterano não é um convite para a agressão, mas um estado de alerta permanente que pune severamente a audácia criminosa. Elias Dornelles continuará a cuidar das cercas e a vigiar o horizonte, mantendo sua memória muscular pronta para ser reativada caso o caos ouse retornar à sua porta. Ele é o lembrete de que a verdadeira autoridade não precisa de barulho, apenas de resultados que garantam a ordem através da neutralização absoluta. Você acredita que um treinamento de elite realmente se aposenta ou ele apenas aguarda o erro fatal de quem ousa desafiá-lo? Deixe um coração se você acredita que a justiça poética deve ser feita por quem domina o terreno.